Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Polizel e hoje o nosso tema vai ser importância das bactérias promotoras de crescimento. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Hoje a nossa convidada é a doutora Manuela Nóbrega Dourado, a Manu. Olá, Manu, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigada pela sua presença. Olá, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre um tema que é tão interessante e que talvez muitas pessoas não tenham tanta noção, né, Manu? Eu tô falando Manu porque ela já me falou aqui que gosta de ser chamada dessa forma, pessoal. Vou apresentar, então, um pouco do histórico profissional da doutora Manuela. Ela é sócia fundadora da Microgene, empresa de pesquisa e desenvolvimento, residente da Exalc Tech, incubadora de empresas da Exalc. É professora do programa de pós-graduação em processos tecnológicos e ambientais. Possui graduação em engenharia agronômica pela Exalc USP, realizando diversos estágios em diferentes laboratórios do país e do exterior. Cursou mestrado no programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas da mesma instituição. Cursou doutorado no Programa Internacional em Biologia Celular e Molecular Vegetal na USP e Ohio State University. Tem experiência nas áreas de biologia molecular, genética de micro-organismos e microbiologia, atuando principalmente com interação planta-micro-organismos. Então, vamos lá, Manu, vamos entender um pouquinho sobre esse mundo, né? Esse mundo que você já atua há um tempo. E o que para quem não faz ideia, né? Assim, acabou de chegar aqui no podcast e quer entender o que são bactérias promotoras de crescimento. Ah, legal. Essa é uma pergunta muito boa, né? Primeiro, eu sempre trabalhei com as bactérias promotoras de crescimento. Então, fiz mestrado, doutorado nessa área. E, inicialmente, a gente só pensava nos mecanismos moleculares, na interação, qual que era o gene que era responsável. A gente nunca pensou em colocar isso no campo. E hoje, isso já é uma realidade. Então, a gente já tem diversos bioinsumos, iniciou mais com a parte de controle biológico, né? Com os fungos que controlam outros fungos ou controlam insetos. Mas hoje a gente vê que tem várias bactérias que produzem vários compostos que promovem o crescimento na planta. Em diferentes plantas, não só, né, milho e soja, as grandes culturas, mas ela induz, muitas vezes, uma resistência sistêmica na planta e a planta também fica protegida contra os diferentes patógenos. Então, ela produz compostos como auxina, disponibiliza alguns nutrientes para a planta e isso faz ela ser uma promotora de crescimento. Interessante. E você sabe, assim, quando quando foram as primeiras descobertas em relação a essas bactérias? Você tem uma... Na verdade, a gente fala que as bactérias sempre existiram. E sempre promoveram crescimento. Elas sempre tiveram interação com a planta. A gente que está transformando isso em produto comercial, né? Entendendo melhor esse mecanismo agora, né? Nos últimos 10 anos, isso tem crescido bastante. Mas elas sempre tiveram ali e sempre foram muito importantes no desenvolvimento da planta. Mas tem um marco, assim, na história que, nossa, alguém percebeu que isso dava para se tornar comercial? Você sabe dizer, mais ou menos? Eu acredito que com os risóbiums, né? Risóbio. A gente, hoje, se você for plantar soja, você inocula com risóbio. Não tem... Normalmente, você não planta soja sem inoculação.
Então, aí que começou as bactérias que forneciam nutriente, principalmente nitrogênio, né? No caso do Rhizobium, para as plantas. E aí que começou a aumentar os bioinsumos. Agora, uma data específica, eu não sei. Te apertei, né, Manu? Não sei. Confesso que eu não lembro quando foi exatamente, mas já faz um tempinho, né? Sim. Já faz bastante tempo que a gente já trabalha com Rhizobium. Mas hoje já tem várias outras bactérias, né? Não é só Rhizobium, Bradyrhizobium e Azospirillum para milho, né? Normalmente a gente usa Bradyrhizobium para soja, Azospirillum para milho, cana. Existem várias outras. Então, por exemplo, tem um gênero que chama Methylobacterium, que é da família do Rhizobium, que ela também é capaz de fixar nitrogênio. E o legal é que agora muda a forma de aplicação. Então, você tem que entender um pouco da fisiologia da planta. Porque o Rhizobium você aplica na semente, para ela nodular as raízes. A Methylobacterium você aplica na folha. Então, já existe produto comercial à base de Methylobacterium e promove a fixação do nitrogênio na folha. E a gente vê resultados incríveis. Então, tem aumento da massa seca, da parte aérea, massa seca da raiz. Você consegue diminuir a aplicação do nitrogênio, que é um insumo caro, né? E, além disso, tem o que eu falei antes, que é a indução de resistência sistêmica. Então, é muito legal essa indução de resistência sistêmica, porque a bactéria entra em contato com a planta e a planta ativa genes para se defender de um possível estresse. Mas é uma bactéria benéfica, é uma bactéria endofítica que já está ali, mas ela já está preparada. E quando vem esse estresse, seja ele biótico, uma doença, seja ele abiótico, um estresse hídrico, qualquer tipo de estresse, ela já está preparada. Então, ela se responde muito mais rápido. Aí você consegue ter um sistema de defesa mais eficiente aí. E você consegue não sentir tanto esse estresse. Certo. E existem produtos que são à base de moléculas, né, extraídas dos micro-organismos, não é isso? E os próprios micro-organismos. Qual que é a diferença disso? Gente, isso é uma discussão que sempre, até eu não sei a resposta, né? Mas é o seguinte, por exemplo, piraclostrobina, né, que é um fungicida, um dos mais utilizados. Eu nem tô falando marca de nada, né? Só as moléculas. As moléculas. Mas foi extraído de um micro-organismo. E aí, a grande pergunta é: será que a gente extrai a molécula e utiliza como um químico ou utiliza o micro-organismo que produz essa molécula? Essa é a grande pergunta. É claro que a biologia é muito complexa, tem que se estudar caso a caso. Em alguns casos, talvez seja interessante extrair a molécula, sintetizar numa concentração específica para aumentar a eficiência. Mas, em alguns casos, o micro-organismo, ele tem... A gente fala que ele é multissítio. Ele tem vários mecanismos de ação. Então, além daquela molécula, ele está produzindo outras moléculas que estão ajudando a planta. Então, além do fungicida, às vezes ele está produzindo uma auxina que está promovendo o crescimento, está disponibilizando um nutriente. Às vezes, ele consegue competir com um possível patógeno no solo ou na planta. Então, nem é uma molécula que ele está produzindo, mas é uma competição por espaço, por nutriente ali naquele ambiente. Sim. Então, é multissítio. Então, às vezes, eu sou suspeita, né? Muitas vezes é interessante a gente conseguir utilizar o micro-organismo para a gente ter essas diversas funções num mesmo produto, né? Certo. E hoje no mercado, né, comercialmente falando, essas bactérias promotores de crescimento, elas entram em diversos tipos, né, de produtos. Sim. Não é isso? Tem os biofertilizantes. Então, às vezes, elas entram como... Fala um pouco sobre isso, porque acho que é mais fácil você explicar. Sim, com certeza. A legislação, ela está mudando. Como estão sendo desenvolvidos novos bioinsumos, cada vez que eu vou olhar para ela tem coisas novas, né? Mas hoje, como que é feito? São os biodefensivos e biodefensivos.
Então, todos os micro-organismos que estão relacionados a controle biológico, de fungos, insetos, entram como defensivos. Então, independente se é químico ou biológico, muitas vezes são os mesmos testes. Passa pelos testes Anvisa, IBAMA, tudo igual. Tudo igual. Então, são os 3. MAPA, Anvisa e IBAMA. Os inoculantes é um pouco mais tranquilo. Mas os inoculantes normalmente é para cada cultura. Então, você tem um promotor de crescimento para a soja. Como a interação bactéria-planta, fungo-planta é bem específica, muitas vezes aquela que promove crescimento em soja não promove em milho. Então, por isso que é por cultura. Então, isso é mais fácil e não tem esses testes toxicológicos que é necessário. Então, é um pouco mais tranquilo. Mas está mudando, eles estão querendo unificar esses dois grandes grupos. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem um micro-organismo que é de biocontrole, mas, na verdade, ele tem uma ação de promoção de crescimento. Tem um exemplo clássico, bem legal. Eu trabalho, a gente, pela Microgene, tem um projeto da FAPESP, um PIP, com a professora Maria Carolina Chessini. Então, a gente tem uma parceria muito forte com o pessoal da genética. E ela tem um banco gigante de micro-organismos lá, que foi todos os grupos de pesquisa, o João Lúcio, que trabalhou com eles. E ela viu um Bacillus thuringiensis, isolado da Amazônia, se eu não me engano. Aí ela falou, Bacillus thuringiensis, BT, vamos ver se ele controla a lagarta. Não, ele não controla a lagarta de maneira muito eficiente. Mas ela sequenciou o genoma e viu que tinha vários genes que eram interessantes para a interação com a planta e que ele promovia o crescimento da planta de maneira muito eficiente. E aí falou, não, então a gente pode utilizar esse Bacillus thuringiensis não mais como controle, mas como promotor de crescimento. Vamos usar como inoculante. Inclusive, eles têm uma parceria com a AMP, a Associação de Inoculantes, eles estão produzindo esse Bacillus. E aí, quando eles foram registrar, o MAPA falou, não, BT é controle biológico, tem que ter todos esses testes. Eles falaram, não, gente, esse BT aqui é inoculante. É inoculante. Então, tem ainda umas confusões, assim, que ainda existem, né? Porque o BT, normalmente, ele é utilizado para controle, né? Eu acho que é bom você esclarecer, talvez, aqui, essa questão do BT, porque pode ser que as pessoas achem que, não sei, esse BT que você está falando é um específico, né? Não é isso? Isso é importante. Porque senão o BT não controla mais, não. O BT controla. Controla. É assim... Quando a gente fala de uma espécie de micro-organismos, então, Bacillus thuringiensis, dentro da espécie a gente tem várias cepas. Certo. Então, tem uma empresa que isolou a cepa tal, a Embrapa isolou outra cepa, tem várias cepas. E cada cepa tem uma ação específica que tem que ser testada. Tem vários Bacillus thuringiensis que são da Embrapa, do Instituto Biológico, que são utilizados como inseticida, mata a lagarta. Mas esse especificamente... Que era da Amazônia? Que era da Amazônia, não tinha um efeito muito eficiente inseticida, né? Como inseticida. Eu falo que nós somos todos homo sapiens, mas a gente não é igual. Não é igual. Cada um é de um jeito. Cada um tem uma enzima diferente, cada um tem uma fisiologia totalmente diferente. E os micro-organismos é a mesma coisa. A gente acha que eles têm a mesma carinha, mas cada um tem uma função específica, produção de enzimas específicas. Interessante isso. Eu particularmente só conhecia, né, o Bacillus thuringiensis com o uso de transgênicos, né, ou como uso diretamente no campo, direto para controle. Mas agora você falando sobre ser uma bactéria promotora de crescimento, eu achei isso interessantíssimo. Tem outras bactérias que você pode comentar que elas, talvez a gente não faz ideia, mas elas estão ali como promotoras de crescimento, assim, quais outras? Comenta pra gente, Manu. Sim, na verdade,
o grupo de bactérias é gigantesco, né? A gente tem inúmeras espécies. Os produtos comerciais hoje, eles têm algumas poucas espécies, que são os mais conhecidos. Então, a gente tem Rhizobium, Bradyrhizobium, Azospirillum, que eu já falei, algumas pseudomonas, tem Pantheia, que está agora surgindo no mercado. Então, agora que está começando a crescer esse número de bactérias. Mas você falou, eu vou contar uma história que é o que eu mais tenho experiência, que aí eu me sinto mais à vontade. Que é a tal da Metilobacterium, que eu já comecei a falar lá atrás. Essa Metilobacterium é uma bactéria rosa, que é do grupo do Rhizobium. Como que a gente começou a estudar ela? Eu fazia a iniciação ainda no grupo do professor Wellington Luiz de Araújo, que hoje é professor da USP, em São Paulo. E ele foi durante o doutorado e depois durante o jovem pesquisador, sempre trabalhou com diversidade microbiana. Então, o projeto, na época... Olha, eu estou contando minha idade. Na época 2000, que eu estava na graduação... Não, 2000 eu não estava na graduação ainda, gente. Não, mas foi a época do projeto dele. Em 2000, ele tinha um projeto com citros. E, na época, o problema era a Xylella fastidiosa. Xylella fastidiosa é um patógeno que causa CVC, que a planta fica toda amarelinha em citros, que é a clorose variegata dos citros. E ela coloniza o xilema e ela forma um biofilme, entope os vasos do xilema e você não consegue água e sais minerais, né? Não consegue os nutrientes, não consegue entrar na planta. Esse era o grande problema nessa época. E aí ele avaliou a comunidade microbiana de um pomar de citros, de vários locais do estado de São Paulo, acho que 4 ou 5. E eles começaram a observar que dentro de um mesmo local, num determinado pomar, tinha um pomar cheio de Xylella fastidiosa, mas existiam plantas escapes. Existiam plantas que, quando eles faziam PCR, tinha presença de Xylella, mas não tinha o sintoma, não tinha o amarelinho. E aí eles se perguntaram, mas é o mesmo local, o mesmo manejo, a mesma variedade de planta. Qual que é a diferença? Por que essa planta não tem o sintoma? Aí a hipótese era que a comunidade microbiana daquela planta estava interagindo, competindo com aquele patógeno e por isso que não está deixando o patógeno manifestar a doença. Que interessante. E foi exatamente isso o projeto, isolar todos esses micro-organismos de plantas sintomáticas, assintomáticas e não infestadas, sem a Xylella fastidiosa, não infectadas. E eles observaram que nessas plantas assintomáticas, sem bactéria, sem sintoma e com o patógeno, tinha uma alta incidência de Metilobacterium. E aí chamou a atenção, ele falou, vamos estudar um pouco melhor essa bactéria. E é um gênero que também é fastidioso, ela demora para crescer. Ela também consegue colonizar o xilema. E aí, nos testes in vitro, eles viram que ela inibe a Xylella fastidiosa. Nossa! Foi muito interessante. Então, tem vários artigos publicados do grupo. Eu participei de alguns. E eles viram que realmente ela inibe. E aí, a pergunta era, mas como ela inibe? A gente pensou em Wellington, né? Em vários mecanismos moleculares de inibição de quorum sense, que é a comunicação das bactérias. E aí, no final, a gente fez um transcriptoma, viu todos os genes que estavam sendo expressos nessa interação, e um secretoma, os metabólitos que eram secretados ali. Tinha algumas enzimas hidrolíticas. Então, enzimas hidrolíticas estão relacionadas à quebra de parede, de membrana direta. Mas a gente percebeu que a maioria dos metabólitos e dos genes estavam relacionadas à nutrição. Então, no trabalho, a gente conclui que é uma competição por nutriente. Como eles ocupam o mesmo nicho, o mesmo local, o xilema, e a metilo consegue colonizar de forma um pouco mais eficiente, ela utiliza todo o ferro, todo o fósforo, e a Xylella fastidiosa não consegue crescer. Nossa! Então, e isso pode
se tornar comercial ou já está comercial? Já é comercial. Já é comercial. Já existe um produto não essas cepas específicas que são da USP, né? Mas já existe um produto comercial, a Corteva lançou agora no Brasil, né, importado, que é a base de metilobacterium. Nossa. Então, eles não é para a Xylella fastidiosa. Eu já ia perguntar se já está sendo utilizado nos citros. Não, é outro foco. O foco é fixação biológica de nitrogênio na folha. Em que cultura? Em diferentes culturas. Diferentes culturas. Nas grandes culturas, mas eles já registraram para diferentes culturas. Mas essa da USP já tem um projeto que está sendo desenvolvido junto com outras empresas para tentar produtar essas bactérias. Nossa, seria importantíssimo por conta da doença, né? A Xylella fastidiosa hoje não é o principal problema, mas ainda é problema. O greening tá na frente, né? O greening tá na frente, Mas ainda seria interessante. Com certeza. Então, essas especificamente, a gente tem um projeto que a gente conseguiu ver que elas promovem crescimento em citros. Então, tem um artigo falando que promove o crescimento em muda de citros, no hospedeiro original. Mas também em alface, em tomate, que eu dou aula na Universidade de Sorocaba. Meus alunos lá, todos plantam HF. Então, a gente pegou uma área de alface e viu que promove crescimento em alface. O pessoal do tomate viu que aumenta crescimento de tomate. HF, hortaliças. Isso. Desculpa, isso. Para quem está nos ouvindo saber o que é o termo. Então, eles... alface, repolho, principalmente essas culturas que abastecem, que é o cinturão verde de São Paulo, certo. né? E eles viram que tá dando certo. E nesse projeto, a gente viu que promove o crescimento em cana-de-açúcar também. Nossa, e então, a gente já até fez a gente até terceirizou um ensaio para não ser enviesado e aumenta um pouco bastante, na verdade, a produtividade em cana-de-açúcar. E o custo para esse tipo de, por exemplo, desse tipo de produto, né? É oneroso, custa muito, né, para quem quer utilizar? Como que é? Esse é legal, porque normalmente quando a gente fala em produto biológico, quando a gente fala de inoculante, é barato. É barato? Né? Rizóbio, Bragisóbio, azospirina, normalmente é muito barato o custo. Mas quando a gente coloca funções diferentes, principalmente relacionadas a biocontrole, aí ele já fica um pouco mais caro. Por causa do registro, né? Ou não? Também. Também? Mas ele fica por causa de todo o desenvolvimento desse produto, né? Então, ele fica um pouco mais caro. Quem está precificando isso é quem vai produzir. Então, a gente não tá... A gente faz a pesquisa, aí transfere a tecnologia e o pessoal da indústria produz. Que aí já tem outros desafios, né? Sim. Então, a metilobacterium, ela demora 3 dias para crescer, ela é devagar, então tem muita contaminação. Então, eles estão otimizando todos esses processos aí. Quando chega o produto final no campo, a gente pensa que é tranquilo, mas passou por muito tempo de pesquisa ali para conseguir chegar no produto campo. Final, Inclusive, pegando esse gancho, né, de você falando das dificuldades, né, de produzir um biológico, na sua opinião, né, como profissional do agro aí, que trabalha com isso, o que você acredita, né, hoje ser o principal desafio ou os desafios para se ter biológicos no campo? Olha, são muitos, né? São inúmeros. Mas se for apontar alguns poucos, eu acho que o principal, quando a gente fala de biológicos, é manter o micro-organismo vivo até chegar no campo. Sim. Porque muitas vezes eles morrem no meio do caminho, eles são vivos. Então, a temperatura ambiente, depois de alguns meses, eles morrem. Então, hoje se investe muito em formulações e formas, né, de proteger esse micro-organismo. Então, quando a gente aplica um produto líquido, ele é muito mais barato, porque você produz ele e já está pronto. Às vezes você coloca alguma coisa, só um conservante. Mas hoje em dia, eu vejo muito produto seco para conseguir aumentar esse tempo de prateleira. Então, tempo de prateleira de produto biológico à temperatura ambiente é um desafio. Imagino.
Quando a gente fala em geladeira, né, a 4 graus, ele se mantém bastante tempo. Mas a cadeia do frio é muito difícil no Brasil. O Brasil é muito grande. Então, as grandes empresas, muitas vezes, têm que levar as geladeiras para as revendas, para se manter a temperatura de 4 graus. E o produtor não tem uma geladeira ali para ficar esperando, às vezes, uma semana. Então, a gente tem que desenvolver tecnologia que aguente as condições que a gente encontra no campo, né? Certo. Que é a temperatura ambiente. E, às vezes, 40 graus, bem quente. Sim, com certeza. O Brasil, por ser tropical, né? Um país tropical, existem temperaturas aí que ultrapassam o limiar máximo, né? Dos micro-organismos e até mesmo dos biológicos em geral. Com certeza. Né? E eu acho que o segundo grande desafio é compatibilidade. Porque a gente quer aproveitar e já aplicar tudo. Só que quando a gente fala de moléculas químicas, normalmente não tem tanto problema. Às vezes tem, né? Às vezes elas interagem. Mas, na grande maioria das vezes, não tem tanto problema. Mas quando fala de biológico, pode ter muito problema. Então, tem coisas que eu achava que não tinham interferência e interferem. Tanto um micro-organismo com o outro, quanto um micro-organismo com um químico. Então, extrato de alga interfere na viabilidade do micro-organismo. Um fungicida, às vezes o fungicida mata uma bactéria ou outro fungo. Mas pode dar problema tanto na questão da viabilidade, quanto também, por exemplo, entupimento de bico, alguma coisa nesse sentido? Sim, com certeza. Tanto na tecnologia de aplicação, quanto na viabilidade. Se você aplicar algo que não é viável, ele não vai ter o efeito. Não. E aí, pegando esse gancho, é por isso que está surgindo alguns produtos à base de metabólitos. Exatamente para tentar eliminar esse problema de viabilidade. Porque aí você consegue estabilizar de uma outra forma. O micro-organismo, ele produz os metabólitos que ele precisa produzir, o fungicida, por exemplo, e aí você estabiliza esses metabólitos e aplica o metabólito do micro-organismo. Aí o micro-organismo não precisa mais estar viável. Aí você não tem mais o problema de temperatura, de shelf life, né, de tempo de prateleira. Então, não é simples. Imagino que não deve ser. Mas é uma alternativa. Interessante. E as formulações hoje em dia são como, assim, principalmente para as bactérias promotores de crescimento? Existe encapsulamento? Como tem sido hoje? Rhizobium e Azospirillum, é uma formulação líquida, né? A gente não faz nada. Mas, exatamente para tentar melhorar o tempo de prateleira das bactérias, existem várias tecnologias de encapsulamento dessas bactérias com diferentes matrizes, né? Então, isso ajuda bastante a manter viável essas bactérias. Então, são desafios, mas esses desafios estão ao longo do tempo sendo solucionados, Manu? Com certeza. Eu falo que o bom que a gente tem um monte de coisa ainda para pesquisar. Ainda tem vários problemas para a gente resolver. Sim. Mas eu acredito que com ciência, com as pesquisas, logo a gente consegue contornar esses problemas que ainda existem. No campo. E a pesquisa, né, aproveitando que você citou sobre a quantidade de pesquisas que ainda precisam ser feitas, como que a pesquisa das bactérias promotoras de crescimento hoje tem atuado na produtividade, no campo, assim? Como que você tem visto, assim, a pesquisa atual? Eu acho que eu fico feliz que hoje as empresas normalmente buscam conhecimento técnico para um posicionamento de um produto no campo. Porque isso é super importante. Você precisa entender toda a fisiologia da planta, todo o ciclo da planta, para conseguir posicionar de uma forma correta. Então, você precisa de pesquisa séria, né, com repetições, com todo o alinhamento experimental necessário, para você realmente comprovar que aquilo está funcionando. E como o ambiente influencia muito, então, às vezes você aplica essas bactérias promotores de crescimento num solo rico, num solo argiloso, cheio de matéria orgânica, não tem tanto efeito. Aí você aplica num solo arenoso, pobre, que não tem nada,
Aí tem um efeito muito grande. Então, tendo conhecimento técnico, você consegue recomendar de forma mais específica e caso a caso. Ó, nesse caso, acho que vale a pena. Para esse outro caso, não vale a pena. Outro ponto importante da pesquisa é, por exemplo, os metabólitos. É complexo, porque o micro-organismo, ele cresce e vai produzindo metabólitos. Então, se você cresce ele com 24 horas, ele vai produzir um grupo de metabólitos. Com 48 horas, é outro grupo de metabólitos. Às vezes são os mesmos metabólitos, mas a quantidade muda também. Então, a pesquisa serve para isso, para falar, olha, eu quero esse metabólito específico que tem esse alvo. Qual que é o melhor momento de utilizar esse micro-organismo? 24, 48, até 72 horas em alguns casos, né? E aí, tem várias técnicas que a gente pode utilizar para isso. Então, por exemplo, pode fazer uma metaboloma para ver o perfil de quais metabólitos estão presentes naquela amostra. Ou se você já sabe qual é o metabólito, identificar por HPLC aquele metabólito específico. Então, aí com isso você consegue direcionar. Ah, esse micro-organismo produz auxina? Então, vamos colocar no comecinho para poder ajudar no enraizamento. Não, ele está mais relacionado à ação fungicida mesmo. Então, quando que o fungo está presente? Vamos direcionar para esse alvo. Então, forma de aplicação, número de aplicação, dose, tudo isso é resolvido com pesquisa. Certo. Então, você precisa de muitos ensaios para ser mais assertivo e mais eficiente no uso daquele produto. Então, a pesquisa ali, ela é a base para enviar a informação necessária para a indústria que vai produzir. Com certeza. Ela é fundamental. Às vezes a gente tem pressa e quer pular etapas, mas aí acaba que no final a gente não tem o resultado que a gente quer. Com certeza. Eu acho que a gente tem que investir em pesquisa e quanto mais ensaios fizer, mais certeza que a gente tem que realmente é aquele resultado que a gente obtém. Porque a gente tem um sistema tão complexo que a gente tem que tentar tirar as variáveis para ter certeza que é aquilo que a gente está aplicando que está tendo o efeito que a gente precisa. Com certeza, Manu. Bom, o nosso papo está muito interessante, né? Agora a gente vai finalizando aqui a nossa conversa mais técnica, Manu. Mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo ou nos escutando se interessou bastante pelo assunto que a gente está conversando aqui. E eu queria comentar que a Manu, ela é docente do Solo Agro, né? E quem quiser entender mais sobre esse assunto e até mesmo aprender mais, né, com a Manu e com outros dos nossos docentes, acesse o nosso site, que é www.soloagro.com.br e você pode se interessar por um dos nossos cursos, e Bioinsumos é um dos que a Manu está como docente. A gente vai, então, agora entrar para uma parte mais pessoal do nosso SoloCast. Vamos entender um pouquinho mais da vida pessoal, do que a Manu gosta de fazer. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. No Porteira Aberta de hoje, Manu, a gente vai entender o que você gosta de fazer fora do estudo das bactérias promotoras de crescimento. Conta pra gente o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Você comentou que tem 2 filhos pequenos, né? Então, acho que o seu tempo livre é basicamente com os seus pequenos. O que você faz no seu assim, né, nesses momentos de descanso? Na verdade, eu falo que quem tem filho pequeno não descansa, né? Não para nunca. Não, filho pequeno dá trabalho, mas é uma delícia, gente. É muito gostoso. É uma troca muito boa. É uma experiência que a gente nunca tive antes. Eu falo que antes de ter os filhos, eu adorava nadar. Então, esse era meu hobby. Eu sempre nadei desde adolescente. Agora eu parei, mas logo eu volto. Adoro assistir filme no cinema, séries. Eu gosto muito. Mas hoje em dia eu assisto desenho, Patrulha Canina. E eu tenho 2 filhos. A Isa, que tá com 3,
2 e o Léo que tá com 5. Então, normalmente, de final de semana, eu tento ficar com eles, levo eles no parque, levo eles na piscina, para eles gastarem bastante energia, brincarem bastante, interagirem bastante. E a gente também, né, por tabela, acaba fazendo exercícios. Que bom. Legal saber um pouco mais da Manu fora, né, da sua profissão e que tem aí, então, a família, os filhos para cuidar. É muito gostoso de saber também, né, o que os nossos convidados fazem fora. E o pessoal de casa também, que nos assiste, também gosta de saber um pouquinho sobre os hobbies, né? Com certeza. É eles que mantêm a gente sã, né, equilibrado aí das diferentes funções. Atualmente, então, o hobby da Manu é ficar com os filhos. Brincar com as crianças. Brincar com as crianças. Manu, agradeço muito a sua presença aqui no nosso SoloCast. Foi realmente uma conversa bem engrandecedora. Agradeço em nome da equipe do Solo Agro a sua presença e volte mais vezes. Muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer. Foi muito legal estar aqui com vocês. Muito bom. E você que está nos acompanhando, fiquem ligados que teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!